Bom, pessoal, essa é a nossa quarta aula, né, do melhoramento animal. A aula de hoje a gente vai falar sobre herdabilidade. Por que herdabilidade? O que é herdabilidade? Para que ela serve? E o que fundamentalmente é a herdabilidade? Então a gente tem vários conceitos de herdabilidade, né? Então é a proporção fenotípica que é de origem genética. É o indicador que a gente utiliza que por meio dos valores fenotípicos que representa os valores genéticos. Varia entre 0 e 1 ou de 0 a 100. Essa parte de herdabilidade baixa, média e alta, ela é muito relativa da espécie que a gente está usando, se é animal, se é vegetal, se às vezes é em bovino, se é em aves, se é em suínos, então varia muito. Isso aqui é só um norte para vocês do que seria baixa, média e alta. Mas no final, vocês vão achar muito específico que às vezes uma pessoa falando que acima de 0,3 é alta. Já outro falando que acima de 0,40 é alta. Então, é muito relativo do que a gente vai usar de baixa, média e alta. E, na verdade, quando a gente for fazer as contas, o que importa é o valor absoluto. Isso vai ajudar na hora que a gente for calcular o ganho genético. Bom, voltando no que significado da herdabilidade, usando esse conceito, o que seria, na verdade, a herdabilidade? É do que eu estou vendo do animal, o meu fenótipo, então a produção de leite, ganho de peso, performance de maneira geral. Então, tudo produtivo do que a gente tem, daquilo que eu estou vendo, medindo, que é o nosso fenótipo, daquilo ali, o que é genético. Então, a herdabilidade ela vai mostrar realmente esse valor. Então, se a herdabilidade for entre 0,10, 0,20, então imagine que seja 0,10. Então, 0,10 realmente é o que é genético do que eu estou vendo. Se isso, então, é verdade, os valores mais baixos da herdabilidade, eles vão mostrar para a gente que o ambiente interfere muito mais naquela característica do que simplesmente a genética. Sinal que, para aquela característica, é extremamente importante que a gente dê um ambiente adequado ao animal, para que assim ele demonstre o seu potencial genético. E os valores contrários, né, ou seja, valores de herdabilidade alto, significa então que a variação do que a gente está vendo, essa variabilidade ela é maior devido à parte genética. Bom, outra coisa que a gente tem é que a herdabilidade alta significa que existe uma alta correlação entre o genótipo e o fenótipo. Ou seja, se eu estou falando de pelagem, por exemplo, holandês, se eu estou vendo um holandês vermelho, eu tenho uma alta correlação do genótipo com o meu fenótipo. Então, com aquele fenótipo que está sendo expresso para esse animal, eu já consigo deduzir qual o genótipo daquele indivíduo. Já quando a gente tem herdabilidade baixa, a correlação entre o que eu estou vendo e a genética ela é baixa. Isso quer dizer que o ambiente é extremamente importante, ele interfere bastante na nossa característica de estudo, né? Bom, a estimativa da herdabilidade é válida apenas para a população usada no cálculo. Então, a herdabilidade, a gente viu na última aula sobre média e sobre a variância. A variância tem uma expressão muito mais complexa do que uma dedução, muito mais complexa do que a média, mas a gente pode também simplesmente calcular uma variabilidade daqueles valores genéticos. Então, a herdabilidade ela é uma predição de um valor predito. Por quê? Porque eu estou tentando predizer ou tentar estimar o valor genético de um indivíduo a partir do fenótipo. Então, por isso, todas as vezes que a gente observa de metodologias estatísticas diferentes, por isso que existe uma quantidade grande de metodologias estatísticas, é para a gente tentar estimar, para tentar predizer com a melhor verossimilhança, com maior proximidade com a realidade. E com a herdabilidade não é diferente. Para eu calcular de maneira mais verdadeira, a gente vai tentando as novas metodologias para tentar reduzir o nosso resíduo, tentar reduzir o que eu não consigo predizer ou algo que seja aleatório nos meus cálculos. Então, por isso, existem novas metodologias. Então, existem várias metodologias para a gente tentar calcular
a herdabilidade. O que a gente vai ver na aula de hoje é o que vocês viram em estatística experimental. Quem já fez estatística experimental vai lembrar lá do quadro da Nova. Então, como a herdabilidade ela é uma predição e a gente faz em cima dos valores fenotípicos, então é um pouco perigoso a gente tentar extrapolar a herdabilidade para outras populações. Então, para a gente tentar extrapolar, eu tenho que ter as condições iguais àquelas condições que foram calculadas a herdabilidade. Então, eu tenho uma ideia, quando eu pego um valor de herdabilidade para tentar fazer um cálculo de ganho genético ou alguma coisa do tipo, eu tenho uma ideia da herdabilidade. Então, se eu não tiver nenhuma ideia sobre aquele cenário, o ideal é que se comece do zero e comece a calcular a herdabilidade no decorrer do tempo, para que aí sim você tenha uma melhor acurácia sobre os valores preditos. Então, o que seria a herdabilidade? A fórmula não ficou legal, mas a herdabilidade é simplesmente a gente pegar as variações daquela fórmula do fenótipo. Então, o fenótipo ele não é igual a genótipo, ou valores genéticos, mais o ambiente, mais interação genótipo-ambiente. Beleza. Dentro do meu genótipo, o que eu tenho? Eu tenho os meus efeitos aditivos, os meus efeitos de dominância e os meus efeitos de epistasia. Então, esses efeitos que a gente tem um problema um pouco mais difícil, que o de dominância e de epistasia só acontece depois que a gente tem a prole formada, o produto formado. Daí se utiliza muito mais a herdabilidade no sentido restrito, que a gente restringe a herdabilidade, o cálculo da herdabilidade, no sentido de apenas os componentes de variância aditivos. Então, o que significa isso? Eu pego aquela minha fórmula, então se eu tenho que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, mais a interação genótipo-ambiente, e eu disse para vocês que a herdabilidade ela é a variação genética de acordo com o todo que eu estou vendo, então nada mais do que uma proporção. Então é a proporção genética dentro do numerador, ou seja, a minha variação do meu efeito aditivo. Daí o que a gente chama de componente de variância aditivo, é o que compõe a variabilidade, dividido no meu denominador por todos os efeitos que eu tenho para o meu fenótipo. Então, é o do que eu tenho genético dividido pelo meu todo. Simplesmente o que a gente tem no denominador é a soma do aditivo, mais de dominância, mais de epistasia, mais o de ambiente. Só que eu posso substituir esses 4 componentes também por componente de variância fenotípico. Então, não é um problema nisso. Bom, então, quando a seleção ela for bem sucedida, eu selecionei os meus indivíduos que vão para a próxima geração, haverá, claro, a mudança na frequência alélica. Então, a gente viu nas outras aulas que temos como movimentar as minhas frequências, tanto de alelos como de genótipos. E um dos efeitos desse é por meio da seleção. Então, a gente está forçando para sair daquele equilíbrio. Então, a gente tem força que vai para o equilíbrio e tem a força que tira do equilíbrio. Uma dessas forças é a seleção. Então, possivelmente, a cada geração minha, eu posso ter uma modificação da herdabilidade. Então, a gente vai ter que refazer o cálculo toda geração, seria o ideal. Mas, se não for possível, de acordo com cada número de dados que vocês têm, a gente calcula a cada 2, 3 gerações. Mas lembre-se, trocou a geração, se o ambiente mudou ou a genética mudou, a herdabilidade tende a mudar, porque são os dois componentes no cálculo da herdabilidade. Então, se a gente mudar de uma geração para outra, grandes variações no ambiente, a gente vai mudar o valor de herdabilidade. De que maneira? Bom, se eu mostrei para vocês que a herdabilidade no denominador é o componente de variância fenotípico, e o fenotípico ele interfere também no ambiente, subindo os valores da minha variabilidade, ou seja, o maior erro que eu tenho, uma maior variação em torno da média, essa dispersão dos dados vai fazer com que a minha herdabilidade caia. Ou seja, eu estou errando
mais nas minhas observações. Eu estou interferindo mais no meu componente genético, estou tendo uma variação maior sobre a expressão no meu fenótipo. Então, isso vai também ter como consequência a redução da herdabilidade. Bom, então qual é a importância da gente calcular a herdabilidade? Para que a gente tenha o melhor método da seleção. Então, se eu vou selecionar a partir simplesmente de meio-irmãos, a partir apenas de pais, de irmãos, de irmãs, como eu vou fazer a minha característica? Será que eu vou correlacionar a minha característica baseado, por exemplo, circunferência escrotal desses animais o mais cedo possível, para que eu selecione os animais o mais precoce possível, já que ela tem uma grande correlação, a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, uma grande correlação, por exemplo, com peso sobre ano, peso ou desmame. Então, essas correlações e essas herdabilidades para cada característica vão ajudar a gente na hora de escolher o método de seleção. Vou selecionar apenas em uma característica, vou selecionar em 2 características, em 3. Como que eu vou fazer essa seleção? Então, a herdabilidade ajuda bastante a gente. Bom, então a gente tem 2 métodos de calcular a herdabilidade. O método direto é baseado em relação do ganho genético observado, diferencial de seleção. Na próxima aula a gente vai ver sobre essa parte de diferencial de seleção. E é o que a gente tem em herdabilidade efetiva ou herdabilidade real. A gente também tem o método baseado em semelhança entre parentes e também o uso de elementos simplificados. Então, quem já fez estatística experimental vai lembrar que a gente pode utilizar alguns delineamentos experimentais para poder calcular a herdabilidade. Lá vocês não viram como calcular a herdabilidade, mas vocês viram como calcular um delineamento experimental, que é o que a gente vai ver hoje. É o quadro de ANOVA. Então, o mais simples, apesar de mais trabalhoso com os softwares estatísticos de hoje, é a gente calcular a herdabilidade a partir de ANOVA. É possível calcular a herdabilidade a partir de ANOVA. Então, o primeiro método que vocês vão ver hoje para poder calcular a herdabilidade usando lá e relembrando os quadros de ANOVA. É bem simples, só que tem todo aquele trabalho do quadro de ANOVA. E também tem uma restrição que a gente tem que restringir a nossa população. Então eu vou ter que usar apenas uma população de meio-irmãos ou de irmão completo. Na agronomia, isso acontece muito porque é fácil multiplicar plantas. Para a zootecnia, na nossa área animal, isso é muito mais complicado. Por quê? Para a gente multiplicar os animais, eu tenho que usar alguma tecnologia, alguma biotecnologia para aumentar a reprodução desses animais. E ainda restringir qual seria a relação entre esses animais. Seja meio-irmãos, irmãos completo, ou alguma coisa do tipo. Então, essa restrição, a gente acaba perdendo utilizar esse método da ANOVA. Mas ele é o método básico, foi um dos primeiros métodos, então é esse que vocês vão aprender na aula de hoje. Bom, então a herdabilidade efetiva ou herdabilidade real, ele nada mais é do que o ganho genético. Então, quanto o valor genético da progênie em relação aos seus pais, dividido pelo diferencial de seleção, que nada mais é do que a média da população selecionada menos a média da população original deles. Então é só calcular a média de cada um deles. Vocês viram na última aula como calcular a média da população. A hora que a gente calcula a média das 2 populações, da selecionada menos da população original, da onde eles foram selecionados, a gente tem o que a gente chama de diferencial de seleção. Então, se a gente achar, por exemplo, um diferencial de seleção negativo, quer dizer, meio que grotescamente, que a gente está piorando a nossa população, né? Claro, para uma característica a gente quer elevar esse valor de médias. Se a gente não quiser elevar o valor de média, por exemplo, eu quero reduzir o tempo até um certo número de arrobas, eu quero reduzir o tempo até a idade a primeiro parto, então a gente também tem que levar em consideração que essa característica eu quero reduzir o valor. Eu posso sim encontrar um diferencial de seleção negativo, mas sabendo que aquela característica vai me dar um valor negativo. Então isso não é uma restrição, e simplesmente a gente tem uma lógica sobre como calcular esses valores. Bom, tem um jeito de calcular a herdabilidade quando a gente tem uma população de meio-irmãos. Então, se eu pegar uma população que eu tenha semelhança, essa restrição da semelhança entre parentes, então ali dentro daquela população só vai ter
parentes de animais que são meio-irmãos. Então, eu tenho 1/4 desse símbolo que deveria estar nessa fórmula. Eu vou corrigir para mandar para vocês. Então, aqui nesse A com 2 em cima, deveria-se ter este símbolo, que é o sigma ao quadrado de A, que nada mais é do que o componente de variância aditivo. Então, eu posso calcular a minha covariância fazendo 1/4 do meu componente de variância aditivo. Vocês vão ver como que a gente vai utilizar essa formulinha. Bom, para a variância genética aditiva, a gente pode calcular como sendo 4 vezes a minha covariância, que é o meu sigma ao quadrado de y, que é a variância fenotípica, ela é dada por o meu componente de variância fenotípico, então é esse sigma ao quadrado de p, que é igual ao meu componente de variância de sigma, mais o meu componente de variância do erro. E a minha herdabilidade, eu posso utilizar essa herdabilidade como sendo a herdabilidade no sentido restrito. Componente de variância aditivo dividido pelo componente de variância fenotípico. Então, eu resumi todos aqueles efeitos que seriam componente de variância aditivo, mais o de dominância, mais o de epistasia, mais o de ambiente, como isso tudo vem do meu componente de variância fenotípico, e resumir todos aqueles componentes a simplesmente o valor do componente de variância de P, ou seja, o meu componente de variância fenotípico. São todos os componentes de variância que interferem no nosso fenótipo. Então, a parte de cima, o numerador é o componente de variância aditivo, ou seja, o que é genético, proporcional do que é fenotípico. Em palavras mais simples, é do que eu estou vendo, o que isso tem de proporção genética. Então, é simplesmente um valor entre 0 e 1, claro, porque ele é uma proporção entre um todo. Quanto mais próximo o meu numerador é do meu denominador, eu vou ter uma herdabilidade mais alta. Ou seja, do que eu estou vendo é mais próximo do que é o genótipo. Que é o que a gente, quando quer falar das características de pelagem. Então, é muito próximo o fenótipo, se não o mesmo, né? O fenótipo do meu genótipo. Então, isso ajuda a gente, são características de alta herdabilidade. Quando as características são de baixa herdabilidade, ou seja, o componente de variância aditivo, ele é muito menor do que o meu componente de variância fenotípico. Ou seja, o nosso denominador, ele é muito maior do que o nosso numerador. Então, aqui é só a matemática básica, a gente substituindo aqueles valores que a gente já viu nos outros slides e nesse, chegando até 4 sigma ao quadrado de y dividido por 4 sigma ao quadrado mais sigma ao quadrado, 4 sigma ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado de y mais sigma ao quadrado do erro. Então, lá no quadro de ANOVA, que vocês já viram em estatística experimental, como é que a gente pode simplificar esse nosso o cálculo de herdabilidade para a gente tentar calcular a partir de um delineamento experimental? Então, nós temos as nossas fontes de variação, os nossos graus de liberdade, quadrado médio e a esperança do quadrado médio. Então, como que a gente pode utilizar para poder esse quadro de ANOVA para calcular a nossa herdabilidade? Então, a gente tem que o quadrado médio do erro é igual ao sigma ao quadrado do erro. E o quadrado médio de y, ou o quadrado médio dos nossos reprodutores, ele é igual ao sigma ao quadrado do nosso resíduo, ou do erro, mais k, que multiplica o sigma ao quadrado do nosso erro. Assim, a gente tem, aqui é só uma matemática, que é o sigma ao quadrado de y é igual ao quadrado médio de y menos quadrado médio do erro, dividido por k. Então, nesse próximo slide, a gente vai ver quem é sigma ao quadrado. Bom, sigma ao quadrado de y é o componente de variância dos reprodutores. Sigma ao quadrado do erro é o componente de variância residual. E o k é o número de filhos por cada reprodutor. Então, a gente também tem que ter o número de filhos por cada reprodutor para poder calcular esse valor de k. O componente de variância de reprodutor, então, ele é igual à covariância entre os meios irmãos. Então, é aquele sigma ao quadrado de y igual à covariância de mi, que a gente viu lá nos outros slides anteriores.
Só que a gente já viu também que a covariância de MI ele é igual a 1/4 do componente de variância aditivo. Então, pela matemática, eu tenho que o componente de variância aditivo é 4 vezes a covariância de MI, que é também 4 vezes sigma ao quadrado de y. Então, se a variância fenotípica é calculada por essa equação que a gente já viu, aqui eu vou usar já um banco de dados já pronto, que tem naquele livro que você já tem acesso, o PDF lá, professor Paulo Sávio. Então, vamos montar o nosso quadro de ANOVA. Eu tenho lá a minha soma de quadrados total. O que é a soma de quadrados total? Eu pego cada uma das minhas observações, elevo ao quadrado, somando cada uma delas, menos a nosso fator de correção. Então, lembrando lá do valor que a gente tem na ANOVA, o nosso fator de correção ele é simplesmente o quadrado da soma. Então, o que eu faço é somar cada um dos componentes que a gente tem de observação, elevar essa soma ao quadrado, então é o quadrado da soma, não é a soma dos quadrados, o anterior é a soma dos quadrados. Eu elevo o quadrado de cada um deles e somo cada um. O fator de correção é o quadrado da soma, então eu somo e depois elevo ao quadrado, dividido pelo número de observações que a gente tem. Se vocês pegarem lá o número no GPD, eu vou pegar e somar cada um deles. Então, é 961, ou seja, 1, 2, 3, 4, até chegar o número de observações que a gente tem. São 20. Então, completando a soma de quadrados total, a gente vai encontrar o valor de 11.076,80. Para a soma de quadrados do reprodutor, eu vou pegar a soma de cada reprodutor, dividir pelo número de filhos que a gente tem para cada reprodutor, ou seja, por reprodutor A, ele tem um filho observado por 962, mais 970, mais 928, mais 945, elevado ao quadrado, ou seja, é o fator reprodutor. Cada reprodutor vai ter sua soma e elevar ao quadrado dividido pelo número de filhos que esse reprodutor tem. Então, no caso aí, a gente tem 4. Para o segundo reprodutor, 912, 906, fez isso, elevou ao quadrado. Isso a gente fez para todos os reprodutores. Diminuiu por quem? O nosso fator de correção. É o quadrado da soma dividido pelo número de observações total que a gente tem. E encontramos esse valor, 2.688,80. Depois a gente completa o resíduo, que é simplesmente a diferença entre a soma de quadrados total a soma de quadrados do reprodutor. Então, é matemática simples. Calculamos a nossa soma de quadrados, então a gente vai lá e completa todo mundo. Para o nosso cálculo de quadrado médio, é simplesmente pegar a soma de quadrados daquele fator que você escolheu, por exemplo, reprodutor, e dividir pelo grau de liberdade. Então, reprodutor, a gente vai pegar o 2.688 dividido por 80,80 dividido por 4. 8.388,00 dividido por 15. E aí a gente tem o quadrado médio de cada um deles. Bom, lá atrás, nos outros slides, a gente viu o que é cada um dos quadrados médios. Substituindo nas nossas fórmulas, a gente tem o valor de sigma ao quadrado do resíduo igual a 559,2 e o sigma quadrado do nosso efeito de reprodutor, ele vai ser a diferença, 672,2 menos 559,2 dividido por 4. Então, a gente tem o componente de variância. Para poder calcular a nossa herdabilidade, é só voltar lá na formulinha, pego e calculo o componente de variância fenotípico, divido por 4, multiplico ali, ó, eu tenho um valor que é a covariância vezes 4, então eu multiplico aquele valor de sigma do reprodutor por 4, eu chego ao meu componente de variância aditivo. O residual é simplesmente pegar a variância, o cálculo de variância vocês já viram em estatística, de todas as minhas observações. Então, eu pego todas as minhas observações, tiro a variância disso, eu tenho a minha variância fenotípica. Fazendo para aquela formulinha da substituição, eu multiplico por 4 aquele sigma R lá do reprodutor, pego esse sigma R, multiplico por 4, divido isso pela minha variância fenotípica e encontro a nossa herdabilidade. Beleza. Então, gente, o que a gente tem nesses slides aqui que eu passei? Eu fiz um passo a passo de como fazer um quadro de ANOVA.
Então, o que eu aconselho? Façam esse quadro passo a passo no R e vão conferindo as contas se estão funcionando direitinho. Obviamente, eu não quero que vocês peguem valor por valor. 962 eleva ao quadrado. 970 eleva ao quadrado. Não. Vocês vão descobrir quais são as funções que fazem essa facilidade que a gente tem no R. Por quê? Porque depois o que vocês vão me entregar é esse quadro aqui pronto. Então, esse é o novo quadro pronto, que é o peso sobre ano, o peso aos 365 dias dos animais. Então, aqui a gente tem 36 observações, tenho os meus pais, e agora eu quero que vocês calculem qual é a herdabilidade baseado na nova. Então, é simplesmente, vocês vão fazer o mesmo tutorial, passo a passo, programar tudo bonitinho, para que agora vocês tenham de maneira otimizada, de maneira lógica e automatizada para calcular esse quadro ou qualquer outro quadro que eu passar para vocês. Então, a ideia lá do R e do RStudio é vocês trabalharem a lógica e desafios. Não quero que vocês decorem as funções, por isso vocês vão caçar no Google, em qualquer outro lugar, qual a função que facilita aquele tipo de cálculo. E aí, facilitando aquele tipo de cálculo, aquele passo a passo, vocês já podem fazer de maneira bem mais fácil esse quadro aqui, que é o que vocês vão me entregar. Bom, o segundo tópico da aula é a repetibilidade. Bom, a herdabilidade eu posso calcular de toda a minha população. A minha repetibilidade é a minha capacidade, ou a capacidade do indivíduo, do animal, no nosso caso, repetir aquela característica, ou seja, expressar aquela característica em diferentes épocas de sua vida. Então, isso significa que, se o animal não varia muito a expressão do seu fenótipo, ou seja, a capacidade de repetir ao longo de sua vida aquela característica, é o que a gente chama de repetibilidade. Então, é simplesmente a capacidade de repetir ou expressar o seu fenótipo ao longo de sua vida, ao longo de diferentes momentos, de épocas, de anos, de meses, do que cada um de vocês escolher. Então, se o animal ele é mais constante, ele não varia em relação ao seu ambiente, o ambiente está direitinho, o animal está sempre melhorando, suas gerações estão sempre melhorando, ou o mesmo indivíduo, ele não está, esse ano ele está bem, no ano que vem ele está mal, ou essa gestação ele está bem, na outra gestação ele está mal. Ele está tendo essas oscilações, isso quer dizer que a capacidade dele repetir, ou seja, sua repetibilidade é baixa. Se sua repetibilidade é baixa, a tendência é que vocês escolham indivíduos que tenham repetibilidade alta, ou seja, eles têm a capacidade de repetir. Por quê? Se eles repetem com maior facilidade ou de menor interferência do ambiente, isso quer dizer que a capacidade de predizer o seu cenário, ou o seu ano, ou sua fazenda, ou seu sistema produtivo é muito melhor. Então, se você tem uma previsibilidade melhor, quer dizer que você erra mais lá na frente, erra menos lá na frente. Então, o que eu falo com vocês, quando for fazer um projeto, seja para melhoramento, seja para qualquer outra coisa, vocês têm que pensar no longo prazo, principalmente no melhoramento, que não vai acontecer de um dia para o outro. Então, pensou em melhoramento, pensa na repetibilidade, a capacidade de repetir ao longo do tempo. Então, vai fazer um projeto é para 2 anos, 3 anos, 5 anos, é 10 anos projetando. E a repetibilidade ajuda muito isso a gente. Porque sabendo a repetibilidade de um indivíduo, eu já posso predizer como o meu cenário vai funcionar. E isso gira com todas as engrenagens. E é mais fácil a gente simular, mais fácil predizer o que está acontecendo. Então, o valor da característica de um mesmo animal, ele tende a se repetir e depende parcialmente do genótipo, que é constante toda a sua vida, a vida do animal. Ou seja, se ao longo da vida o genótipo ele é imutável, a única coisa que está variando é o ambiente, então essa variação é o que a gente chama de repetibilidade, esse valor que a gente vai ver ao longo do tempo. Então, o que é a repetibilidade média? A correlação média entre duas produções de um mesmo indivíduo. Ou seja, ela mede a correlação existente entre as medidas de uma característica de um mesmo animal. Então, é só aquele conceito que eu acabei de falar, só que agora de maneira conceitual. A importância para quê? Manter os indivíduos de maior produção. E o indivíduo de maior produção com maior
repetibilidade. Porque aí eu tenho também, eu sei que aquele indivíduo que tem a maior produção também está sendo repetido ao longo de sua vida, ao longo das épocas, ao longo das gerações que eu estou observando. Então, os melhores ou piores indivíduos em uma produção serão também em outras. Até que ponto o desempenho do animal se repete? Então, são perguntas que vocês têm que colocar em todos os cenários. Se o animal está repetindo o seu desempenho, quer dizer que sua repetibilidade é alta, isso quer dizer que eu tenho uma maior previsão. Então, é a variância de uma característica em diferentes etapas da vida. Ele tem uma variância dentro dos indivíduos, ou seja, médias diferenças temporárias no desempenho de um mesmo indivíduo. Então, a gente tem a qualidade da alimentação, o manejo, então tudo que a gente tem em relação ao ambiente que o animal pode repetir. E também a gente tem que pensar na variação entre os indivíduos, que ela é parcialmente genética e parcialmente ambiental, sendo que a parte ambiental ela é causada por circunstâncias de meio que afetam os indivíduos permanentemente. Imagine que a gente tem uma vaca com 4 tetos e por qualquer acidente ou descuido, ela acaba tendo uma ou duas tetas, acabam se tornando afuncionais. Então, aquilo ali eu também tenho que pensar que é o que a gente chama de ambiente permanente. Então, por mais que não seja genético, aquilo é permanente do animal. Então, a perda de um teto para uma vaca, isso pode causar consequências na produção desse animal ao longo do tempo, na produção dos seus filhos ou desempenho dos seus filhos ao longo das próximas gerações. Então, isso tem que ser levado em consideração, o que a gente chama de ambiente permanente. A gente também pode colocar lá na nossa formulinha de herdabilidade também um componente de variância que a gente chama componente de variância de ambiente permanente. Então eu coloco, olha, nesse ano essa vaca perdeu um teto. Então, naquele momento, a variância que está dando de um animal de um momento para o outro, ele é fixo, ele é permanente. Então, aquilo é imutável. Eu estou colocando no meu modelo uma coisa que eu sei que aconteceu. Se eu sei que aconteceu, eu tenho que colocar no meu modelo, que aí ele reduz tudo que seria ambiental. Então, a importância da repetibilidade. Ela pode ser usada para a predição do desempenho futuro do animal, baseado na produção anterior, que é o que a gente já falou, e também na classificação de um animal, de acordo com a capacidade provável de produção. Então, a gente tem CPP, que a gente chama de capacidade provável de produção, a gente tem DEP, diferença esperada por progênie. Então, são nomenclaturas que é para o cálculo, na verdade, do valor genético daquele animal. Então, o quanto eu espero das proles daquele indivíduo, o quanto eu tenho da capacidade produtiva que vai ser provável dos seus filhos. Então, a gente coloca esses valores que são valores já transformados para os nossos fenótipos. É quando a gente multiplica essa capacidade provável de produção com a minha herdabilidade, ou seja, eu tenho o quanto do que eu estou vendo sendo genético multiplicado do quanto aquele animal pode agregar na genética dos seus filhos. A hora que eu multiplico esses dois é o que a gente chama de ganho genético. Então, o nosso ganho genético é essa multiplicação que a gente vai ver na próxima aula. Então, quanto mais alta a repetibilidade, maior nossa possibilidade de uma medida única de um animal representar sua capacidade real de produção. É óbvio que quanto maior o número de observações de um animal, melhor a nossa acurácia, melhor a verossimilhança, o quanto está mais próximo da realidade a média produtiva desse animal. Então, pegar uma única medida não é aconselhável. 2, 3, se elas estão muito próximas, ou seja, se a repetibilidade desse animal é alta, quer dizer então que a gente já pode tentar predizer a próxima produção desses indivíduos. Agora, se a repetibilidade é baixa, implica na necessidade de esperar mais de uma observação do indivíduo para tomar decisão em relação ao aproveitamento ou não. Então, eu vou ter que observar mais um ano, mais uma gestação, mais uma época, mais determinado momento que a gente escolher. Então, eu vou ter que ter o maior número de observação desse animal para saber esse animal realmente, será que ele é muito produtivo ou não? Ou foi devido ao acaso a produção desses animais? Então, é agora que a gente entra na parte de correlação. Então, a gente já viu a herdabilidade, vimos a repetibilidade e agora a correlação entre a genética, então, correlação genética
correlação fenotípica e correlação ambiental. Bom, no melhoramento, o valor econômico de um animal é influenciado, obviamente, pelas suas características. Então, para a gente considerar no programa de seleção tantas mudanças das características sob seleção, quanto as mudanças correlacionadas, também podem ocorrer nas outras características. Então, por exemplo, eu posso selecionar um animal pela sua circunferência escrotal, esperando o peso sob ano, ou esperando o peso ao desmame. Posso também pegar a qualidade dos ligamentos do úbere para pensar na correlação da produção de leite desses animais. Então, quando a gente tem esses tipos de correlação, é o que a gente chama de correlação fenotípica. Então, estou observando uma característica e tento correlacionar. É o que você já viu em estatística, é simplesmente calcular correlação, ou cor. No R também é possível a gente calcular essa correlação fenotípica de maneira bem simples. Quando a gente tem a correlação genética, então vamos primeiro falar da correlação fenotípica e no próximo slide a gente vai falar da correlação genética. A fenotípica é a associação e pode ser observada diretamente. Então eu observei duas características, então circunferência escrotal com peso sobre ano, eu calculo a correlação entre elas duas. E aí, dentro delas, obviamente, sempre dentro do fenótipo eu tenho o genético e o ambiente, que é o que a gente chama de componente de variação. Componentes que vão fazer a variação do nosso fenótipo. Então, a gente tem o componente genético e o componente ambiental. Só que a gente pode calcular de maneira direta. Eu observo as características e simplesmente calculo a correlação entre elas duas com a nossa fórmula de correlação. E a correlação genética é a correlação existente entre os efeitos genéticos aditivos dos genes que influenciam ambas características. Então, o que isso faz? Eu calculo o valor genético de cada um dos indivíduos. Então, eu vou ter no final um vetor de valores genéticos dos indivíduos. E aí, ali sim, eu calculo a minha correlação entre uma característica genética e outra característica. Então, são dois vetores. Imagine que lá no fenótipo, simplesmente o que a gente pega são dois vetores. Vamos voltar aqui lá no nosso exemplo, vocês terem uma visualização melhor. Então, imagine que eu tenho o meu ganho de peso, que é o GPD, e a espessura de tocinho, que é o ET. Para eu calcular a minha correlação fenotípica, eu simplesmente pego a nossa forma de correlação e pego os dois vetores. O vetor GPD correlacionado com o ET. Para a correlação genética, a gente vai ter, lá na primeira aula, em sala de aula, que vocês lembram que no final da nossa última aula, vocês vão calcular o valor genético de cada um dos indivíduos, é simplesmente pegar o vetor de valor genético do indivíduo para essa característica, então é o valor do indivíduo para GPD, correlacionar esse vetor para o valor genético do indivíduo para o ET. Então, a correlação genética é calculada dessa maneira. É simplesmente a forma de correlação, só que agora é correlação de valores genéticos. E a correlação de ambiente são correlações entre duas características em que a consequência é do ambiente que compartilha, o indivíduo que compartilha um ambiente comum. Então, a gente pode ter a correlação devido a bias, devido a aprisco, devido a piquete, devido a fazenda. Então, é uma correlação baseada no ambiente que esses animais compartilham. Então, para característica genética, a gente tem duas causas para poder ter essas correlações. Pode ser o pleiotropismo ou ligações gênicas. O que seria, então, o pleiotropismo? É o mesmo gene ou grupo de genes influenciando mais de uma característica. Então, mais uma vez, voltando lá na circunferência escrotal. Possivelmente, a gente tem um mesmo gene ou um mesmo grupo de genes que vão influenciar o nosso peso sobre ano. Então, quando a gente tem esse caso, é o que a gente chama de pleiotropismo. E as ligações gênicas é que um gene interfere no outro. Então, quando a gente tem as ligações gênicas, um interferindo no outro, nós vamos ter as nossas correlações. Então, vou achar uma correlação mais alta entre as características. Seja uma correlação, a correlação vai entre 0 e 1, né? Então, se a relação for mais próxima de 1, a gente está dizendo que essas correlações, uma está interferindo na outra. E quando a correlação é mais baixa, quer dizer que elas não têm uma correlação comum. Quer dizer que uma não está influenciando na outra. Qual a importância de a gente ter as correlações? Então, a gente pode pensar em escolher uma característica baseada em outra. Então, voltando mais uma vez lá
na circunferência escrotal. Por que eu sempre vou bater nela? Porque ela é muito simples, né, de ser feita. Então, é simplesmente calcular a circunferência testicular lá dos animais. Então, vou lá e faço uma circunferência escrotal. E eu já tento correlacionar isso. Então, eu já começo a predizer o desempenho que esses animais vão ter lá no sobreano, ou seja, aos 365 dias. Então, isso me facilita. Eu não preciso carregar todos os animais até 1 ano de vida para saber qual animal eu vou selecionar para a minha próxima geração. Por quê? Tem um custo diário. Então, apesar de ser fácil fazer o cálculo, vocês têm que pensar que existe um custo de se manter esse animal dentro do sistema produtivo, alimentando todo dia. Então, você tem tratador, ração. Se o animal ficar doente, então você ainda tem a contratação de um veterinário, você ainda tem o uso de medicamento. Então, tem todos esses custos inerentes para se manter esse animal. A gente tem que pensar e podemos facilitar pensando nas correlações que existem entre as características. Aonde procurar? Gente, tem uma infinidade de artigos já mostrando uma correlação de uma característica com a outra. Então, cabe a vocês, na hora de estudar uma característica, quais são as correlações com outras características que a gente vai ter. E às vezes, com uma característica pode facilitar em relação à outra. Então, isso ajuda a gente na hora de predizer o nosso cenário, na hora de pensar no nosso sistema de produção. Então, aqui é a fórmula de como a gente calcula a correlação entre duas características. Então, a gente tem a covariância entre x e y, são as duas características nossas, dividido pelo desvio padrão genético aditivo da característica x multiplicado pelo desvio padrão genético aditivo da característica y. Então, a gente pode fazer essa correlação genética, ambiental e fenotípica. Então, o P é fenótipo, o E é ambiental e o A, o que a gente chama de G é correlação genética. Tá, agora a gente vai pensar jogando agora para uma correlação fenotípica. Se dentro da correlação fenotípica a gente tem os dois componentes, genéticos e ambientais, então eu tenho aqui a minha correlação genética, aqui a minha correlação ambiental e aqui as minhas duas herdabilidades. Então, na hora que a gente resolve essa equação, eu chego à minha correlação fenotípica. Quero que vocês decorem essa função, essa equação, não. É só para a gente começar a ter interpretações a partir dessa função. Então, a partir dessa função, a gente mostra o seguinte. Se as duas causas de correlação genética e ambiental, elas combinadas, formam a minha correlação fenotípica. Beleza. Agora, se a minha característica ela é de baixa herdabilidade, então aqui na nossa correlação genética, se esses dois valores, HX e HY, ou seja, as nossas duas herdabilidades são baixas, a gente vai dizer que esses valores de correlação fenotípica, eles são dados expressamente de valores mais próximos do ambiente. Por quê? Porque o ambiente não depende da minha herdabilidade. Agora, se as nossas herdabilidades são altas, isso quer dizer que esse pedaço aqui da soma interfere mais na nossa correlação. Se ele interfere mais na nossa correlação, quer dizer que para aquela característica, para as duas características fenotípicas, as correlações, a gente tem uma maior importância genética interferindo naquelas duas características. Então, na hora de pensar nas correlações fenotípicas, dá uma olhada sobre as herdabilidades de cada uma delas. Óbvio, gente, também tem na literatura várias tabelas mostrando as herdabilidades de cada uma das características. Eu não trouxe as herdabilidades porque vocês vão ver isso mais na disciplina 2, específico. Então, dentro de bovinos, quais são as herdabilidades para circunferência escrotal, ganho de peso, taxa de crescimento. Para a produção de leite, qual é a herdabilidade para a produção de leite? Qual é a correlação da produção de leite com outras características? Por exemplo, qual é a correlação da produção de leite com a quantidade de gordura no leite ou de proteína? Então, a gente também tem essas correlações e também temos herdabilidades para cada uma das características que a gente observa. Observamos, podemos calcular a herdabilidade. Isso que vocês têm que ter em mente. Usando o quê? Podemos usar o quadro de ANOVA. O mais simples que a gente tem é esse quadro de ANOVA. Então, lá voltando ao nosso quadro de ANOVA, vocês podem calcular as correlações entre duas características baseado lá no nosso quadro de ANOVA. Então, a gente vai ter os reprodutores, vamos ter uma covariância para reprodutor, uma covariância para resíduo.
Então aí tem cada um dos componentes, explicando cada um deles. Não quero que vocês decorem, obviamente, essa é a parte da nova, mas para vocês entenderem. Então a gente vai ter a covariância genética aditiva, para poder calcular entre a característica X e a característica Y, a covariância fenotípica e a covariância ambiental. Então, para a gente calcular a variância ambiental, ela depende, a gente vai fazer por diferença da correlação fenotípica, a covariância fenotípica, menos a covariância de genética aditiva. Então, é só pela diferença que a gente vai calcular a ambiental. Então, eu tenho como calcular a minha aditiva, tenho como calcular a minha fenotípica, por diferença eu calculo a minha ambiental. Então, aqui são mais deduções, não precisa decorar, não precisa, mas precisa olharem que a gente tem uma dedução para cada uma das funções. E aqui, voltando para aquele exemplinho que vocês viram lá, agora calculando as correlações entre a GPD, o ganho de peso diário, pela espessura de tocinho. Então, ali, substituindo os valores para cada um deles, também vocês precisam programar isso lá no R. Pensa como é que programa isso para poder facilitar e otimizar se eu der um novo banco de dados. Nesse caso, eu não vou dar um novo banco de dados, eu quero que vocês entendam. Já que lá no primeiro vocês vão conseguir automatizar para poder generalizar para outro banco de dados, aqui é a mesma ideia. Então, a ideia minha não é criar um problema para vocês, e sim mostrar para vocês um gabarito de como a programação de vocês tem que ser. Como é que ela tem que ficar. Então, resultado para cada um deles. Então, a gente tem aqui, para calcular aquele PC total, que vocês viram aqui. Então, a gente tem para reprodutor, para resíduo e o total. Então, a gente pode calcular o total. Mesma ideia lá da soma de quadrados. Então, a gente tem lá o PC total, é o somatório de x que multiplica y, que também menos o somatório de x multiplicado pelo somatório de y dividido pelo número de observações. Então, ali à direita vocês têm como é que substituem cada um dos valores, como é que calcula cada um deles. Para o reprodutor a mesma coisa, tem ali como é que vocês vão fazer para cada um dos reprodutores. E para o resíduo, o que a gente faz é simplesmente pegar o PC total menos o PC do reprodutor. Então, por matemática simples, por diferença. Depois a gente vai calcular o que seria quadrado médio, né, que é esse PCM do reprodutor e do resíduo. A gente vai simplesmente pegar o PC dele e dividir pelo grau de liberdade, calculando então o PCM de cada um deles. E aí também a gente vai calcular para o ambiente, a gente já tem lá no nosso quadro de ANOVA como substituir para cada um deles, é só uma matemática de substituição. Então aí está muito grande, mas é porque é passo a passo para que vocês vão seguir se a conta de vocês está certa, se o algoritmo está certo. O tutorial que vocês vão mandar, a programação de vocês está certa. E aí ao final o que a gente vai ter é a correlação genética entre as duas características. Então tem os valores que a gente vai calcular para poder substituir. Vocês vão usar a função lá de raiz quadrada para poder mostrar e fazer simplesmente essa conta. É só matemática simples. Só que vocês vão fazer isso lá no R. Então, quero que vocês façam na calculadora, fazer isso tudo no R. Então, a gente teve lá a correlação genética nesse slide. Nesse slide, a correlação fenotípica. E depois o que a gente vai ter é a correlação ambiental.